A aquarela da Giotto é uma aquarela muito conhecida no mundo artístico, né? Principalmente quando se trata no uso artístico da aquarela por iniciantes. Ela é uma aquarela infantil e escolar, só que de muita qualidade. E hoje nós vamos fazer um vídeo testando essa aquarela maravilhosa e ver se ela tem toda essa qualidade mesmo. Ah, Wevla, mas você já não fez um vídeo testando essa aquarela? Uai, gente, sim, mas eu posso fazer de novo, não posso? Eu não gostei do vídeo, vou regravar. E aí, vocês já me digam se melhorou ou não? Não sei. Sei lá, vou fazer. E começando a analisar essa aquarela, ela vem numa bandeja de plástico. Esse meu estojo é o estojo de 36 cores. E é uma maletinha muito legal, vem com 2 pincéis. O pincel é de madeira, as cerdas são até bem boas e bem protegidas. O outro eu perdi essa proteçãozinha de plástico, só que o pincel ele vem bem protegido e as cerdas são bem boas. Um pincel é chanfrado e o outro a ponta de pincel, né? Aquela ponta redonda. E essa parte de um plástico transparente pode ser usada como godê. E isso é bem, gente, uma ideia bem genial, né? Isso é bem legal, que também dá pra gente fazer as misturinhas da aquarela ali na própria paleta da própria aquarela. Eu também já vou começar a me organizar, porque enquanto eu faço o desenho de hoje, porque, né, gente, eu acho que agora toda vez que eu for fazer um vídeo de teste de material, eu vou querer trazer um desenho mais elaborado, mais caprichadinho pra vocês, porque também fica de lembrança pra mim, né, o início eu criei esse canal aqui pra deixar registrado as coisas que eu faço, porque senão a gente faz uma coisa e esquece e perde ali, e quando a gente reassiste um vídeo ou vê ele novamente, a gente lembra que a gente fez no passado, a gente volta ao tempo e, sei lá, a gente sente que o tempo foi melhor, bem aproveitado, né? Foi bem mais bem aproveitado do que seria se eu pudesse esquecer. E eu não vou fazer uma paleta agora com vocês, porque eu já fiz essa, eu já fiz muitas paletas dessa aquarela, gente. Eu amo fazer tabela de cores e olha só, essa tabela que eu fiz até um desenho já pra testar essa aquarela e são cores muito bonitas. Aí dá até pra vocês verem as cores, né? Caso você tenha dúvida de quais cores que vem dentro dessa paleta, essa tabelinha já dá para vocês verem. E também eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz utilizando essa aquarela. Esse tucano eu fiz no vídeo que tá aqui no canal, testando dessa aquarela, que é o vídeo que eu tô refazendo hoje. Esse daqui, gente, era um desafio de desenho, é um meteoro caído na Terra. E essa menininha foi a primeira pintura assim de verdade que eu fiz com ela, que foi um retrato, bem quando eu ganhei ela. E aqui também foi outro desenho que eu fiz com essa aquarela e um pouquinho de lápis de cor. E como sempre, eu já venho com um rascunho pronto pra vocês, porque eu prefiro fazer o esboço bem tranquila, bem caprichado, em off, e depois eu passo ele a limpo, tá? E já deixo na folha oficial, porque eu também tenho medo de gastar uma folha boa, né? Fazendo um esboço que não dá certo. Então, eu já coloquei fita ao redor pra ficar aquela bordinha bonita que eu amo. E também porque eu não gosto muito, gente, de ficar pintando assim, bem rente ao final da folha, sabe? E com esse meu conta-gotas eu já tô molhando ali as cores que eu quero usar no desenho. E eu acho que facilita e deixa um pouco mais ágil ali o processo. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal se você não for inscrito para acompanhar outras artes que eu venho postar por aqui. Eu tenho muitos hobbies e eu acho que eu vou postar todos eles aqui mesmo e para pessoas assim como eu, que gostam de acompanhar muitas coisas, de ter muitas ideias criativas, poderem acompanhar aqui um pouquinho de tudo. Sobre esse desenho, é o meu 5º desenho com aquarela e eu estou aprendendo com essa aquarela mesmo da Giotto. E eu já comecei a utilizar camadas para ir construindo o meu desenho. Desse jeito eu consigo fazer, né, uma pintura bem bonita e bem satisfatória. Enquanto eu ainda não sei tantas técnicas assim de pintura, até porque o meu foco, né, o material que eu mais gosto é o lápis de cor. Então, aquarela, eu tinha mais a ideia de usar ela para agilizar o processo, porque o lápis de cor, ele é maravilhoso, te traz uma precisão incrível, dá para você fazer muitos efeitos, sei lá, você tem uma precisão muito maior.
Mas é muito demorado, gente. E o meu intuito era que com a aquarela eu conseguiria agilizar ali um pouco fazendo as primeiras camadas. E realmente, gente, uma pintura com aquarela, pelo menos no nível que eu estou, eu consigo fazer ela em pouquíssimo tempo comparado ao tempo que eu gasto para fazer um desenho, uma pintura com lápis de cor. E só esclarecendo, eu estou utilizando só essa aquarela para fazer essa pintura. E os pincéis também, eu estou utilizando só os pincéis que veio na própria embalagem, nessa própria paleta, ok? E eu usei mais só esse pincel mesmo de ponta redonda. O outro pincel de ponta chanfrada, ele com certeza vai ter outras utilidades, né? É ótimo para fazer tabela, mas aí para pintura eu optei por usar mesmo só o pincel de ponta redonda, ok? E essa folha é uma folha com a gramatura de 300 gramas e é uma folha própria para aquarela. E foi assim, a primeira pintura que eu fiz utilizando uma folha própria para aquarela. E eu fiquei assim, pasma, gente, com o tanto que fica maravilhoso, tanto que o processo fica muito gostoso, muito mais relaxante, muito mais fácil. Parece que as cores ficam mais vivas e eu adorei demais. Eu mudei aí o ângulo, não sei se vocês perceberam, mas para dar um movimento no vídeo. Enfim. E continuando, nós temos que ir para as considerações, não é mesmo, sobre essa aquarela. A aquarela Giotto Aquarelle é um produto escolar e infantil de alta qualidade, com pastilhas que oferecem cores vivas, fáceis de diluir e boa transparência. O estojo prático vem com tampa que serve de paleta e inclui pincel sintético, em versões de 12, 24 ou 36 cores. As características principais, pessoal, são cores, né, com tons vivos, brilhantes e fáceis de misturar com água, pastilhas de tamanhos de 23 milímetros ou 30 milímetros, que é o padrão, o meu é de 30 milímetros, ok? E o estojo plástico evita o escoamento de água, né, porque ali você pode usar, né, e ele é bem fundinho, não fica vazando água. Eu achei, não faz muita bagunça, apesar de ser aquarela. O que mais faz bagunça não é nem a aquarela, é os potes de água que a gente vai colocando em volta. E o tanto de água, de pote de água que eu já derrubei da minha mesa, em cima do desenho, enquanto eu fazia aquarela, não era brincadeira. Mas agora eu vou descobrir uma dica e vou passar pra vocês. Em vez de deixar o potinho na mesa de vocês, se vocês forem desastrados que nem eu, pega uma cadeira e deixa do lado do potinho. Pela primeira vez que eu fiz uma aquarela, eu não derrubei água, pela primeira vez, ok? E agora eu só faço assim, pego uma mesinha ou uma cadeira e deixo do lado, não fica perto de mim o pote de água. Por mais que a gente precisa sempre estar utilizando, eu deixo assim numa distância razoável, que não tem perigo de eu ficar batendo na minha mão. Sobre os acessórios, dependendo do estojo, acompanha 1 ou 2 pincéis de pelo sintético. E o uso dele é ideal para escola, iniciantes e hobbyistas, né? Mas eu acho assim a pigmentação muito boa e vocês estão vendo aí. Eu melhorei um pouco a qualidade do vídeo pelo aplicativo para deixar mais parecido com a realidade, gente, porque não tá tendo condições de eu gravar à luz do sol. Até porque aqui o sol não tá fazendo uma boa iluminação aqui na minha casa. Só dá mesmo pra mim tirar foto na luz do sol, porque eu coloco o desenho no sol, entendeu? Mas sem condições de eu ficar no sol gravando o vídeo. O formato das pastilhas são redondinhas, né? É uma aquarela fabricada na Itália. E uma informação que pode ser um ponto positivo ou negativo é que é uma aquarela que seca rápido. Essa minha consideração, gente, é com base em outros vídeos que eu vi a respeito dessa aquarela. Eu não tenho outras aquarelas para comparar, mas assim, todos os vídeos que eu vi de artistas que realmente são profissionais da área de aquarela e testaram essa aquarela, disseram que é uma aquarela que seca rápido. E isso eu acredito que seja uma característica positiva ou negativa de acordo com o contexto que você vai utilizar e para que você vai utilizar o que você quer com a aquarela. Mas também tem os pontos negativos que eu consegui identificar, ok? E para começar, gente, é essa embalagem. Ela fica só abrindo, tá? Fica só abrindo, é difícil pra mim guardar até aqui em casa. Eu sempre tenho que colocar uma fitinha, uma cordinha, um lacinho, uma xuxinha, pra deixar ela fechada, porque ela fica só abrindo se colocar ela de lado, ok? E também é uma característica negativa, né, se você for levar pra viajar, porque ela é muito grande.
Ocupa muito espaço, ali é meio difícil de levar em viagem. Mas tem estojos menores, né? Eu acredito que seja mais fácil para carregar. E como esse é um estojo de 36 cores, eu não sei, né, como que seria isso, mas eu acredito que também tenham estojos que vêm mais cores e ocupam menos espaço, que sejam melhores para levar assim numa viagem. De qualquer forma, isso eu acho um ponto negativo, né? Se eu quisesse levar essa aquarela numa viagem, esse estojo seria muito difícil para me levar. Uma coisa também que eu senti falta foi de ter a identificação do nome das cores. Eu gosto, sabe, de fazer tabelas com nomes das cores, de ir conhecendo o nome das cores, e eu senti falta porque não tem nenhuma informação sobre o nome das cores, nem em site, nem na internet e nem na própria embalagem, ok? E eu gostaria, né, de saber um pouco o nome das cores. Mas a seleção de tons também eu gostei muito, ok? Eu achei que é muito boa para construir camadas e que as cores são muito pigmentadas se você souber usar. Vocês podem ver que aquele primeiro desenho que eu fiz, ele ficou bem opaco, né? Eu achei ele bem opaco. Se bem que pode ter também, como é uma aquarela escolar, ter esbranquiçado por causa do tempo, mas dá pra perceber claramente que a diferença entre pigmentação daquele primeiro desenho que eu fiz pra esse daqui é muito grande. Eu não sei se foi por causa realmente do tempo, porque desbotou. Eu vou prestar mais atenção nisso nos próximos anos, né? Nos próximos vídeos eu tirei uma foto bem bonita, bem boa desse desenho pra me comparar depois e analisar essas questões também. Agora eu já estou nas finalizações do desenho e se vocês têm alguma dúvida e se eu souber responder, podem deixar aí nos comentários que eu respondo também. Vou tirar um tempinho para responder se alguém comentar, ok? E deixem um like também, né, pessoal? Por favor. Esse desenho ficou tão bonitinho, vocês não acham? Esse mamãozinho maravilhoso que eu fiz pro tema da semana do Ink 52. Não vou entrar em detalhes, né? Ih, gente, tá chegando o Inktober, eu tô super feliz, super animada. Não sei como vou fazer ainda, se eu vou dar a louca e tentar fazer umas artes mais elaboradas ou se vou fazer menorzinho, mas já tem uns 2 ou 3 anos que eu participo e eu acho que eu vou tornar isso uma tradição, né? Como já vem se tornando. E já tô retirando as fitas, essa parte é tão satisfatória, né? É satisfatória quando não vaza tudo, né? E rasga a folha e acontece um desastre. Mas dessa vez deu tudo certo. E agora eu só vou assinar o meu nomezinho, colocar ali a identificação da arte, que agora eu tô fazendo isso. Quando eu comecei a desenhar eu não fazia isso, mas agora eu estou sempre assinando o meu nome nas minhas artes. Eu acho que nessa pintura eu evolui bastante e eu gostei muito de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado também. E eu também já vou me despedir de vocês e desejar que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedir para vocês deixarem também o engajamento de vocês nos comentários, se puderem. O que vocês gostariam de ver. Porque, gente, eu sou muito aberta a sugestões. Eu tô vendo uma coisa nova, quero fazer. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu tenho essa dificuldade e quero fazer tudo. E eu vou me despedindo de vocês com essa imagem maravilhosa dessa pintura, com essa aquarela e todos esses desenhos. Eu gosto de usar meus desenhos de fundo, acho que fica assim bem colorido. Eu pretendo usar isso até ao meu favor para organizar o meu feed. Esses pincéis também são muito bons. Duraram bastante porque eu fiz vários desenhos. Olha só minhas mãozinhas sujinhas. E é isso. Tchau, tchau!